Você pode estudar filosofia, por exemplo, bem praticamente, para ser professor de filosofia, que é uma coisa extremamente digna e bela, né? Professor é uma coisa incrível, você ensinar e tal. Mas essa pessoa que se forma para ser professor, ela estuda didática, né, que é a capacidade de ensinar alguma coisa, e ela estuda a história da filosofia, o que cada filósofo fez, ela estuda isso, porque ela precisa passar isso adiante de um jeito bacana, inédito, para as pessoas gostarem e tal. O papel de professor. Outra coisa é quando você é filósofo, porque o filósofo que se assume filósofo, ele não necessariamente conhece toda a história da filosofia, como um professor precisa conhecer. O filósofo é aquele que propõe novos conceitos. O filósofo é aquele que exerce... O que é ser filósofo? É exercer um olhar sobre o mundo a partir de uma perspectiva diferente. Porque nós somos seres sapiens. Como sapiens, a gente só sobreviveu porque a gente se tornou virtual, né? Nós somos seres virtuais, a virtualidade é da natureza. O que a tecnologia fez foi reproduzir a natureza. Por exemplo, nós estamos aqui falando e temos memória e pensamento. E a gente sonha, por exemplo. Então, a internet primeira é o nosso pensamento. Ele não tem corpo, ele não tem nada. Ele é signos e memória, signo e memória. A consciência é um conjunto de memórias articuladas, sabe? A consciência é uma grade de memória. Então, a primeira revolução da memória é quando o humano ganha memória que ele não teve sempre. O Homo sapiens sapiens é que tem essa capacidade já estruturada e tal. Então, o filósofo é aquele que pega isso que é do humano, que é pensar que só ele, entre aspas, só ele, né? A gente não tem como falar isso mais. Sim. Mas eu digo assim, até onde a gente sabe, é o humano que tem como propriedade de pensar. A filosofia pega essa capacidade de pensar e sofistica ela, sabe? Torna essa capacidade cada vez mais elaborada. Então, ser filósofo não é escolher um filósofo e ser dele. Eu, por exemplo, escolhi o Nietzsche, mas o Nietzsche é o trampolim que eu uso para interpretar o mundo. Isso é o papel do filósofo. O professor de filosofia é fundamental, tanto quanto o filósofo. Um e o outro se juntam. Mas ser filósofo é assumir um posicionamento diante de alguma questão. Sempre. É assumir um posicionamento próprio. Sim. E onde tudo começou? Você sempre quis ser filósofo? Da onde saiu toda a sua história profissional? Eu sou uma pessoa que... Eu até escrevi um livro agora que se chama Meu Braço Esquerdo, que é literatura, é uma narrativa literária. Ele conta uma parte da minha vida pessoal. E, só para vocês entenderem assim, eu tenho algumas dificuldades psíquicas, eu tenho umas falhas psíquicas meio graves. Como todo mundo tem, né? Ninguém é normal. Ninguém é normal. Nascer o que é erro. normal? Não é que nascer é um erro, não. É que o nosso próprio nascimento, ele traz erros. Tipo, o seu pai vem de um lugar, a sua mãe vem de outro, tem um país. As questões femininas que a gente sabe, a gente nem sempre está preparado ou com disponibilidade. É muito difícil ser família, ser mãe. Sim. Então, todo mundo tem buracos de alma, né? Todos temos problemas, gente. Todos, gente. Os diagnósticos, eles identificam apenas diferença, sabe? E eu tenho alguma coisa de nascimento que está nesse livro que me deixou muito fragilizada, sabe? Na minha primeira infância. E eu encontrei na palavra, no discurso e no pensamento, um lugar que eu me desenvolvia bem, sabe? Então isso foi o que eu fiz desde pequenininha para ser aceita. Para as pessoas gostarem de mim. Então, sabe aquela menina que fala falante? Eu sempre fui. Então, como eu fui estimulada a isso, eu fui sempre na direção da palavra. Então, eu fiz minha graduação em psicologia, depois eu fiz especialização em políticas públicas, porque eu sempre fiz política e adoro. Sim. Mas eu fiz mestrado e doutorado em filosofia e formação em psicanálise. Psicanálise é ouvir palavras. Não é? Escrever poemas como escrevo e literatura é usar a palavra, sabe? Ser filósofo é estudar isso. O que a palavra pode por nós, o pensamento, o discurso. Nós somos dominados por ela, Juliana. Se você muda um conceito, a sua vida muda. Toda. Se você muda um pensamento, a sua vida prática muda. Quando a ficha caiu um dia pra mim... É fácil mudar um pensamento? Difícil. Mas é aí que é a questão, é aí que é a Mas questão. É possível. Totalmente possível. O Nietzsche diz, eu sou um filósofo que usa o martelo. Eu sou uma filósofa que copia o Nietzsche e usa o martelo. Que é, pra gente pensar, hoje, a gente tem que destruir certos conceitos para ter liberdade, porque a gente tem conceito demais. Tudo tá explicado. Então hoje pensar é desfazer algumas coisas, sabe? Para dar um pouco de ar. Porque a gente tá guiado demais pelo que deve.
eu preciso ser mulher assim, eu preciso ser mãe assim. Tudo determinado, é um inferno isso, né? E a gente tem que ser um pouco filósofo, todo mundo. É criar nossa própria vida, construir nossa trajetória. Ser um ser pensante, questionador. Diariamente. Que não tá, né, que não chega aquela coisa pronta. É isso aqui que você tem que fazer. Isso. Só que a gente ficou um período, isso a filosofia foi muito agarrada a isso, que é assim, como a gente viveu um período, por exemplo, de ditadura militar, né? E o mundo já teve um período repressivo muito grande nele todo. Pensar numa determinada época era criticar. Sabe? Então, assim, o que é pensar? Uma pessoa pensante é que critica tudo. Não, gente, por favor, não seja esse chato. Não. Que bom, que legal isso. Porque é isso. Ainda hoje tem essa confusão. Ainda hoje tem essa chateação, sabe? Não, nós temos, especialmente no contemporâneo, porque na época da ditadura, no final do século XIX, por exemplo, pra cá, até a década de 60, 70, até 80, nós tínhamos coisas para serem quebradas. Tipo, as mulheres não podiam ter liberdade sexual, tudo isso. Só que hoje, tudo isso está sendo já esfacelado. A gente ainda não adquiriu a liberdade, mas a crítica já atinge muito. Então, o que o contemporâneo sofre? De falta de futuro, de falta de alegria, sabe? Nós precisamos hoje readquirir a alegria, a vontade de viver. Então, a depressão, as doenças psíquicas, o suicídio de crianças e adolescentes, que é gravíssimo e altíssimo. Então, o problema hoje não é criticar, sabe? Se você quer contribuir, dê caminhos. Afetos, olhares, possibilidades, sabe? Perspectivas de vida é o que a gente tá precisando ter para viver. Senta direito, garota.